Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos aos estudos na Divina Vontade, né? Volume 30, é o trecho do dia 29 de novembro de 1931. Coragem e império dos atos feitos na Divina Vontade. Troca de vida entre Criador e criatura. Doce murmúrio no ser divino. Sinto e o santo dever, a força irresistível, a necessidade extrema de viver na habitação dada a mim pelo celestial Jesus, isto é, sua adorável vontade. E se alguma vez faço as pequenas saídas, ó, quanto me custam, sinto que todos os males me chovem em cima. E sentindo o grande contraste que há entre viver em minha querida habitação, onde o amado Jesus me deu meu lugar, e fora dela volto a tomar meu lugar que ele me designou. E abençoo aquele que me deu uma habitação tão feliz e me deu o grande bem de me fazer conhecer a sua santíssima vontade. Mas enquanto minha pequena inteligência navegava o grande mar do Filho Supremo, meu amado bem Jesus fez-se ouvir em minha pobre alma e me disse: minha filha, estar na habitação de minha divina vontade é estar em seu posto de honra, dado por Deus, quando a criatura foi posta fora à luz do dia. E a quem está em seu posto, Deus não lhe faz faltar nada, nem santidade, nem luz, nem força, nem amor. É mais, põe à disposição da criatura o que quer tomar de dentro da fonte divina, assim que vive na abundância de todos os bens. Todos os atos feitos na divina vontade têm a virtude operativa de Deus, o qual se sente, por sua mesma potência, atraído a agir no ato da criatura. Por isso, estes atos têm virtude de lançar-se em tal império no mesmo mar da divina vontade, para movê-la e colocá-la em atitude de duplicar sua glória, e fazê-la operar nova bondade, nova misericórdia, novo amor e luz para com todas as criaturas. Assim que com seus atos não faz outra coisa que girar o motor divino para fazê-lo agir. É verdade que por nós mesmos somos movimento contínuo, que produz obras incessantes. Mas também é verdade que com fazer ela seus atos em nosso querer, entra neste movimento, põe nele o que é seu, e o nosso movimento sente-se a girar e a mover-se pela criatura para produzir as nossas obras, e sentimos o seu ato imediato com todas as nossas obras. Por isso, senti-lo juntamente conosco com os nossos atos é a maior glória e felicidade que podemos receber. Parece-te pouco que lhe demos a virtude de mover todo o nosso ser divino? E assim como gozamos, porque está em seu posto, assim lhe fazemos fazer o que quer, porque estamos seguros que não fará senão o que queremos nós. Tudo ao contrário para quem vive de vontade humana. Seus atos não têm poder divino, estão sem impulso, ficam no baixo e muitas vezes amargam o seu Criador. Depois disto, dizia entre mim: ó, como gostaria de dar ao meu Jesus para lhe testemunhar o meu amor, tantas vidas por quantos atos eu faço. E meu Jesus acrescentou: minha filha, você deve saber que em cada coisa que a criatura faz, damos o ato de vida que sai de nós. Se pensa, lhe damos a vida do pensamento de nossa inteligência. Se fala, lhe damos em sua voz a vida de nossa palavra. Se age, corre a vida de nossas obras na sua. Se caminha, damos a vida de nossos passos nos seus. Olha, são dois atos de vida
que devem concorrer em cada um dos atos da criatura. Primeiro o ato da vida divina e imediatamente o ato dela. Agora, sem todas as coisas que faz, as faz por amor de quem lhe dá a vida, forma-se uma troca de vida. Vida damos e vida recebemos. E embora haja grande diferença entre os atos de vida nossa e os da criatura, ficamos glorificados e satisfeitos porque isso pode nos dar, e isso nos dá. Muito mais que todos os atos feitos por ela para nos dar um intercâmbio de vida, fica não fora de nós, mas dentro de nós, como testemunhos de vida perene da criatura. Sentimos a troca de sua vida, a vida que lhe demos. Em nosso ser divino, em nosso querer, em nosso amor, nos leva o doce murmúrio da vida de seus pensamentos em nossa inteligência, o suave murmúrio de sua palavra em nossa voz. Suas obras murmuram docemente em nossas obras, e o pisar de seus passos, enquanto caminham, assim murmuram o amor e testemunhos de vida ao meu Criador. E nós, em nossa ênfase de amor, dizemos: quem é quem murmura em nosso ser divino com a vida de seus atos? Quem está em nosso querer e obra por puro amor nosso? Mas qual não é nossa dor quando damos vida aos atos da criatura e nada recebemos? Estes atos seus ficam fora de nós e como dispersos, porque falta a corrente de nosso querer e de nosso amor que nos traz. E estes atos, a maior parte carrega o selo da ofensa a quem lhe deu a vida. Ó, se as criaturas compreendessem com clareza o que significa fazer sua vontade, morreriam de pena ao compreender o grande mal em que se precipitam e o grande bem que perdem com não fazer nossa vontade divina. Seja atenta, minha filha, se não queres perder os olhos da alma. Qual é a minha vontade? E perdidos estes, tu mesma não compreenderás tua grande desventura, como não compreendem tantas outras criaturas que se jogam a divina vontade para fazer a própria. Mas para fazer o quê? Para se tornar infelizes. Então é um trecho muito bom, né? Vamos ler desde o início, pedir o Espírito Santo as luzes, né? Para compreender, né, o que ele quer nos ensinar, né? Buscar entender o que ele está dizendo no trecho, né? Então, a Luísa está, sinto, santo, dever, a força irresistível, né? A necessidade extrema de viver na habitação dada a mim pelo celestial Jesus, isto é, na sua adorável vontade. Maravilha, né? E se alguma vez faço as pequenas saídas, ó quanto me custam. Sinto que todos os males me chovem em cima, então vale a pena, né? Que essa saída é distrair-se com outras coisas, né? Pensamentos próprios em si mesmo. E então vale a pena, né? Então, sim, é uma diferença enorme, né? A paz que você está quando você está em Deus, na compreensão daquilo que Ele está ensinando, e quando você volta para si próprio, para os seus medos, paixões, pensamentos próprios, é terrível, não vale a pena, né? Você fica tudo no negativo, tudo é pesado, tudo é difícil, né? Você fica nas trevas, não vê luz em nada, é terrível, é tragédia. E tem essas distrações, né, que acontece, não vale a pena. Então tudo você tem que ver em Deus, né? Nunca tirar os olhos dele, né? Então isso é muito importante. E, e é uma diferença muito grande, que ela mesma fala. Que é um grande contraste que há entre viver em minha querida habitação, onde o amado Jesus me deu o meu lugar, e fora dela. Então, é uma diferença muito grande em estar na vontade de Deus e estar na vontade própria. É terrível. É uma diferença muito grande mesmo, muda tudo, né? Então, volto a tomar meu lugar e que ele me designou. E abençoa aquele que me deu uma habitação tão feliz e me deu grande bem de me fazer conhecer a sua santíssima vontade. Então, amém. Perfeito. É isso aí. É a nossa habitação também. Que nós devemos estar sempre na vontade de Deus, né? Em tudo, em todas as coisas, né? Nunca perder de vista esse propósito e esquecer de nós mesmos mesmo. De ficar voltando para
os pensamentos próprios, que são os medos, as culpas, as dúvidas, né? O medo do futuro, né? Ficar pensando os problemas assim demasiadamente e ficar ali, né? Então, não presta. Então, mas enquanto a minha pequena inteligência navegava no grande mar do Fiat Supremo, meu amado bem Jesus fez-me ouvir e minha pobre alma me disse: Minha filha, está na habitação de minha divina vontade, aí está em seu posto de honra, dado por Deus, quando a criatura foi posta fora da luz do dia. Olha que maravilha. Então, olha o que é estar nessa habitação da vontade de Deus. Então, Jesus está dizendo que está nessa habitação, nesse lugar que Deus preparou para cada um de nós, é estar no nosso dever, né? Estar no nosso posto. E quando fala dado por Deus, quando a criatura foi posta à luz do dia, é quando nós, né, desde quando a gente nasceu, desde quando a gente foi designado, nós temos um lugar, mas não é lugar físico. Simplesmente esse posto não é simplesmente um lugar, não é um lugar físico, é um estado mesmo, ao para qual nós somos criados por Deus, que é realmente viver na divina vontade, com pessoas criadas por Ele, né, vivendo na mesma vontade dele, conhecendo, amando a Deus, servindo a Deus. Então nós temos um posto também na divina vontade, em que nós fomos designados, né? Desde quando Deus pensou na nossa existência, Ele pensou na gente na divina vontade. Somos seres criados para viver na divina vontade. Então, esse é o nosso posto como criatura. Quando Deus criou o homem, Ele pensou certinho como seria a vida desse homem, né? E que esse homem viveria na vontade dele. Então, nós temos um posto. Cada coisa criada está no seu posto, né? Os animais, as plantas, os astros, né? Do céu, as estrelas, o sol, está tudo cumprindo aquilo que foi feito para fazer. Só o homem que saiu do seu lugar, do seu posto, né? E vive hoje buscando tantas coisas e distraídos com o mundo e fora do seu propósito. Então, nós fomos também, dentro da nossa vida, Deus traçou para nós já um projeto, né? Esse projeto perfeito, em que nós viveríamos sempre em comunicação com Ele, com os atributos da nossa alma mesmo que Ele pôs, memória, inteligência e vontade, né? Em plena conexão com Deus, pensando, conversando, interagindo com Deus mesmo, e Ele morando dentro de nós e dentro da nossa vida humana também na Terra. Tem um lugar que Deus também planejou para nós, né? Tem uma forma de viver corretamente, seja como filho, seja como um jovem estudante, seja como uma pessoa em um relacionamento, seja como um homem, uma mulher, um pai de família, uma mãe, um trabalhador. Tem um posto ali de honra, né? Onde Deus colocou cada um de nós para viver ali, que é a vontade de Deus também, né? Que traçou isso também. Então, tudo está nesse plano original de Deus, que Ele fez e planejou todas as coisas. Então, quando a criatura, ela precisa voltar ao seu posto como tomando uma consciência do seu devido lugar, tomando a consciência de quem é Deus, né? E de também quem é ela, né? Quem é ela para Deus, no plano original de Deus, como Deus pensou a criatura. Se conhecer em Deus, sabe? O ser humano precisa fazer esse processo de se conhecer em Deus. Quem sou eu para Deus? Quando Deus pensou em mim, pensou como? Para quê? Com qual projeto, né? Qual que é a vontade dele? Quando ele pensou em mim como filha, né? Com ele, como deve ser meu relacionamento com Deus? Como ele pensou em mim como criatura? Como que se manifesta a presença dele em uma criatura humana? Como ele traçou isso, a alma humana, né? Então tem tanto mistério no livro do céu para a gente voltar para o nosso posto de honra, para o nosso lugar dado por Deus, né? Então nós não estamos aqui, nós não fomos cuspidos aqui na terra e Deus deixou nós aqui, né? Para a gente dar certo da nossa forma e viver do nosso jeito e que Deus esqueceu de nós e que não, né? Nós tem um objetivo de nós estarmos aqui na terra e não pensa que esse objetivo é ser alguém aqui na Terra, famoso, conquistar coisas, deixar legados materiais, deixar legados para as pessoas, né? Ser aplaudido, ser famoso, ser reconhecido, ter uma estátua lá no seu nome depois, ser chamado na TV para dar entrevista, né? Ter uma rua depois dedicada ao seu nome, né?
e receber muitas condecorações, medalhas, prêmios nobres. Isso é o propósito da nossa vida, não. Não é uma coisa na terra, que a terra pode pagar isso. A terra não pode dar o valor que você tem dentro do plano de Deus. Porque Deus colocou o valor dele mesmo em você, daquilo que ele é em você, né? A essência dele mesmo em você. Então Deus é amor. E esse amor, ele também nos fez para ser canais desse amor. O tudo que é Deus, né, morar dentro de nós, um ser pequeno e finito, né, e caber Deus, né? Então, você tem os méritos de ser habitação de Deus, morada de Deus, uma habitação para Deus. Então, do mesmo modo que ele te dá uma habitação na vontade dele, nele, no plano dele, ele também quer uma habitação dentro de você. Então, a terra, as coisas materiais é nada, é lixo, em comparação com o propósito para o qual você foi criado por Deus, em comparação com a vida do qual Deus planejou para você. Ninguém pode pagar isso para você, não queira isso. É muito pequeno, é muito podre, não vale a pena. As coisas temporais, né, diante do propósito verdadeiro para o qual você foi criado, para a verdadeira felicidade, que nada nessa terra pode te dar, né, que é estar no seu devido lugar, e você só vai ser feliz no seu posto. Você só vai ter, é um posto que é uma consciência que você vai tomar, de que a sua vida já foi pensada por Deus, porque enquanto você não tem consciência, você acha que tudo é uma droga. Você não consegue ver ligar lógica em nada. Você não consegue, tudo é desgosto, né? Você não consegue encontrar sentido em nada e você se vê sozinho como alguém que tem que correr atrás de tudo e que a sua felicidade depende de você, do seu esforço, das suas escolhas, né? Que você fizer, sejam elas boas ou ruins, seja dando certo ou dando errado. Então você se vê sempre sozinho. Isso não é a verdadeira vida. Você não está sozinho. Então, voltar ao posto é tomar consciência de que existe um Deus, mas um Deus assim, que às vezes você crê em Deus, mas você acredita em Deus lá no céu e você aqui na terra. Um Deus que às vezes você chama por ele em algum momento de oração, mas que nem sempre você tá com ele. Você sente que muitas coisas você tá sozinho. Você tá lavando sua vasilha sozinho, você tá cuidando dos seus filhos sozinho, você tá indo trabalhar sozinho, você tá pegando o ônibus sozinho. Então você vê essa separação. E a verdade é que não existe essa separação. Essa separação foi porque nós nos afastamos com a nossa vontade humana, querendo viver ela sem Deus, sem a luz de Deus. Foi uma escolha desde o Adão, né? Então, o ser humano caiu nessa desgraça, né, de ficar com sua vontade humana desconectada da divina. E é por isso que o ser humano se vê tão desigual, tão separado de Deus, mas na verdade você foi feito para ser filho de Deus e viver um relacionamento verdadeiro, em que Deus é uma pessoa que você interage e que ela está em tudo, não em algum lugar simplesmente que te lembra Deus. Quando você vê uma cruz, quando você vê uma igreja, quando você vê alguém rezando, não, em um momento só de oração, não. É em tudo ele quer viver com você, está em tudo. Você só respira por causa de Deus. Você está mais dentro de Deus do que você imagina, mas o ser humano ficou fora pela consciência, pela cabeça. Os seus pensamentos se desligaram de Deus, né? Não está na mesma frequência da de Deus. Então, Deus está em tudo, mas você não consegue ver isso. Não consegue acreditar nisso, não consegue ligar o que ele está dizendo nas situações, onde ele está, o que ele está fazendo nas situações. Então você ficou no estado assim de alguém que está dentro de Deus, porque ninguém pode sair de Deus, mas como se ficasse inconsciente dessa presença de Deus. E ele também, não, como não pode se revelar para você porque você não está olhando para ele, você não acredita na influência dele, né? Então, meio que ele está em tudo, mas que escondido, velado nos acontecimentos. Ele está na sua vida, mas ele não pode se manifestar claramente porque você não chama por ele, né? Então ele fica velado nos acontecimentos, velado nas pessoas, né? Velado nas realidades. E que você precisa encontrá-lo, mas para isso você tem que ter um despertar da sua consciência, né? Sua cabeça tem que mudar de foco, sintonizar de novo com o divino. E como isso acontece? Pela descoberta da verdade, pelo conhecimento, né? De conhecer a vontade de Deus, o que Deus tem para dizer, o que Deus tem para ensinar. Ele quer ser conhecido e o livro do céu é prova viva disso, né? De um Deus que se manifesta, de um Deus que fala, de um Deus que não se esconde da criatura, mas de um Deus que quer se revelar. E o livro do céu traz essas revelações desse Deus, né?
E descobrindo isso, você descobre também quem é você. Qual que é o seu posto criado por Deus, né? Onde Deus planejou também você ali dentro disso. Então é muito grande esse mistério, né? Então, a quem está em seu posto, Deus não lhe faz faltar nada. Olha isso. Minha filha está na habitação de minha divina vontade e está em seu posto de honra, dado por Deus, quando a criatura foi posta fora à luz do dia. E a quem está em seu posto, Deus não lhe faz faltar nada. Então, quando Deus planejou a nossa vida, Ele já planejou com tudo o que nós precisamos, de modo que não venha faltar nada. Todas as informações já estão dispostas do que você vai precisar para viver. Todas as luzes, as decisões certas a serem tomadas, né? A, as pessoas da sua vida, o lugar que você vai viver, tudo já foi disposto por Deus, né? Não é uma coisa que, dependendo do que você escolhe, Deus tem que traçar uma nova rota. Sabe o GPS? Quando a gente erra a rota, o GPS tem que ir lá e traçar uma outra rota, porque ele viu que você não entrou no caminho certo na hora. Por exemplo, tinha que virar à direita. Você não virou à direita na rua que tinha que virar. Aí você foi para uma outra, andou mais alguns quarteirões. Aí o GPS tem que ir lá e já estudar e traçar uma outra rota para você, porque você não entrou no lugar que tinha que entrar. E aí o GPS calcula lá e já te dá uma outra rota que dependendo vai demorar mais ainda a chegar, dependendo do tanto que você se afastou de onde você tinha que entrar. Não pense que Deus fica fazendo isso, tendo que toda hora mudar os planos porque você entrou na rua errada. Deus já tem tudo calculado, né? Deus já tem tudo traçado. Deus já tem tudo desenhado, né? Nada foge de Deus. Até as escolhas erradas que você iria tomar, as decisões erradas, Deus já viu também. E dentro dessa situação tirou um bem de tudo. Então você não pega ele de surpresa, né? Você não surpreende ele, você não pega ele de surpresa, assim. E ele tem que se virar nos 30 para bolar uma outra coisa para consertar o caminho errado que você entrou. Com Deus não é assim, ele já tem, não falta nada. Todas as ajudas, informações e graças, né, dadas pelos méritos de Jesus Cristo, já foi calculado tudo quando viria o Redentor, desde que Adão caiu, né, Deus já sabia de tudo. E toda essa realidade de perdoar o homem, de Jesus vir redimir a humanidade, e toda essa realidade de tudo que o ser humano faria de errado, né, toda essa realidade. E então Deus tem uma vontade querida, que é o caminho perfeito lá, quando você segue certinho o GPS, né? Você entra onde tem que entrar. Mas tá calculado também se você não entrar no lugar certo. E tem que aprender andando mais um pouco de quilômetro para aprender. Já tá tudo calculado também, ele sabe de todas as coisas, você não pega ele de surpresa. Nada escapa, não cai uma folha da árvore que não seja vontade de Deus. Então, Deus já deu a sua vida. Já planejou tudo de modo que não tenha que faltar nada do que você realmente precisa, nada do que realmente você precisa para a sua santidade, porque ele trabalha para a alma, né, para a sua alma, para aquilo que vai cooperar para o seu bem, não para o seu mal. Então, não lhe falta nada de bem. Então, o ser humano vive hoje tão ateu no seu coração. Mesmo aqueles que falam que acreditam em Deus, muitos vivem num ateísmo, né, de uma consciência em que eles pensam que eles é que tem que dizer o que é bom, eles que tem que traçar a rota. Eles não confiam na rota que Deus já tracejou para eles. Deus mostra o caminho, mas eles falam: será que vai dar certo? Será que eu posso entrar à direita aqui agora mesmo? Será que eu posso seguir esse caminho? Né? Será que não é melhor seguir o caminho que o meu amigo está seguindo, que o meu amigo falou para me seguir? Será que não é melhor ir aonde vai a maioria? O ser humano quer pensar sozinho, ele não pergunta para Deus primeiro. Senhor, se eu quero que eu siga por qual caminho agora? É para virar à esquerda ou à direita? Qual que é o melhor para mim nessa situação? Ele não confia.
que não vai faltar nada para ele. Ele pensa que ele que tem que garantir que não falte para ele. Então ele quer falar na frente de Deus, ele quer decidir a rota, ele quer traçar o caminho que na cabeça dele, na lógica dele, parece mais viável. É o que o ser humano faz. Ele quer ser seu próprio GPS da sua vida e seguir a direção que ele acha que é mais bonita, que ele acha que tem mais sentido, de acordo com o gosto dele. E Deus permite, porque ele permite a liberdade para o ser humano. Ele nunca vai te forçar nada. Ele nunca vai te pegar a força e fazer você virar onde ele quer que você vire. Nunca. Porque Deus não quer amor forçado. Ele quer um amor livre, verdadeiro, né? E ele sabe que muitas escolhas que você faz, você aprende, vai aprender com elas. Às vezes tem que quebrar a cara. O amor faz isso, né? Deixa o outro livre. Não é um amor que força, que impõe, que faz violência. Por isso que Deus permite, né, o ser humano escolher ou o bem ou o mal. Tá vendo? Então, mas Jesus está dizendo aqui que não falta nada para ninguém. Quando o ser humano está no seu posto, né? E a quem está em seu posto, Deus não lhe faz faltar nada. Porque essa pessoa que está no seu posto, ela se coloca no seu devido lugar de criatura. Então, voltar para o seu posto é você também se colocar no seu lugar. Não sou eu que decido os rumos da minha vida. Não sou eu. Eu sou uma criatura. Não fui eu que me criei. Quem é melhor para dizer o que é melhor para mim? Eu, que fui criada, né? Ou aquele que me criou? Porque quem me criou já sabe como eu devo funcionar melhor, né? Então pensa assim, eu sou a criadora de um controle remoto, né? Não de um controle remoto não, de um controle de TV. Eu que criei, eu que inventei, né? Finge que eu sou a criadora de um controle de TV, né? Controle remoto, um controle remoto, né? Eu que criei, eu desenhei ele, eu projetei, eu coloquei os botões, a parte que muda que aumenta o volume, a parte que muda de canal, e a parte que entra na configuração dele, que mexe com isso, que mexe com aquilo, para que que ele ia funcionar. Saiu tudo de um. Eu pensei antes, eu calculei tudo, né? Eu tive uma intenção quando eu pensei no controle remoto. Para que que ele vai servir? Qual que é o propósito dele? Entendeu? Eu pensei, né, naquilo. Eu pensei. Não é algo feito do nada. Entendeu? Aí, esse controle tá nas mãos, né? A pessoa que não criou ele, tá com ele na mão e ainda não sabe. Mas ela vira e fala: Não, para mim o controle remoto pode servir para ser um telefone, para uma outra coisa, conforme o que eu quero usar. Aí eu que decido quais botões apertar, como fazer, vai dar errado, né? Você tá entendendo? Não é melhor. Quem vai poder dizer melhor? Entendeu? Quem criou ou quem não criou? Então, quem criou, quem projetou, quem planejou é que sabe, tem uma intenção, né? Ele sabe. Então, quem é melhor para dizer como deve ser a nossa vida? Nós mesmos ou Deus? Aquele que já viu todas as coisas, que sabe como vai ser o nosso futuro lá na frente. Nós só vemos, a gente não consegue ver nem nossa própria realidade. As coisas estão acontecendo na nossa cara e a gente tem dificuldade de entender. De tão pequeno que nós somos. Até o que está acontecendo no exato momento. A gente acha que está entendendo tudo o que está acontecendo e não está, né? Sei lá, você está ali no trabalho, naquele exato momento chega o seu chefe e reclama de você. Ah, então, você está deixando muito a sua mesa desorganizada, tem gente reclamando disso de você, tá juntando até bicho aí na sua mesa. Tá uma bagunça, né? Tem funcionários que já veio falar comigo para falar com você, que não tá aguentando a desorganização, né? Que não adianta nada, né? A menina da faxina passa muita raiva quando vai limpar aí a sua sala, fica uma bagunça, né? Tá causando desordem muito grande na empresa e tal. Tananana. Aí você viu aquela situação na hora. Só que você tem sentimentos, você tem opinião própria, né? Um monte de coisa.
Então aí você já começa a maquinar. Ah, quem será que fez isso comigo? Ah, eu quero descobrir quem fez essa fofoca com o chefe. Ah, deixa a faxineira vir aqui. Nossa, mas eu vou acabar com ela, eu vou falar tudo o que eu penso. Nossa, que mulher fofoqueira. Ela tá aqui para limpar mesmo. Por que que ela tá reclamando da bagunça na minha sala? Ah, esse chefe não gosta de mim mesmo, né? Ele arrumando desculpa. Eu tô passando, eu tô com tanto problema, tanta dor de cabeça. Ainda tem que aguentar isso. Aí você começa a se vitimizar e fica um monte de problema. E você sente que você tem razão. Você sente que tá todo mundo conspirando contra você, que as pessoas não gostam de você, que as pessoas são fofoqueiras, que as pessoas são isso, que as pessoas são aquilo, que o seu trabalho é um saco, né? Que se você pudesse estar em outro lugar. Enfim, foi o que você viu daquilo que te aconteceu. E pode ser que a verdade seja totalmente diferente do que você viu. Então, quando você vê as coisas em Deus, você vai se surpreender muito. Porque você vê com a sua visão, que é bem pequena. Porque Jesus fala no livro do céu que quem vê com a sua própria visão humana, vê com amor próprio, vê muito pequeno. E quem vê com a obediência e com a vontade de Deus, vê amplamente. Então, se você for conversar com Deus, não sei, eu quero entender de verdade o que está acontecendo. Eu quero saber, porque isso tudo aí já foi pesado e medido para o Senhor. O Senhor sabe que isso ia acontecer comigo. Que tudo foi permissão sua, mas eu gostaria de entender qual que é o propósito. Aí Jesus vai e te mostra, vamos supor. Aí Jesus começou a mostrar para você, olha que amor, né? Que essas pessoas não quiseram, né? Brigar diretamente com você, né? Essas pessoas não foram lá pedir para mandar você embora, não é isso. Elas pediu, né? E foi direto, né, ali pro seu chefe, porque eles entendem que não são elas que tinham o direito de falar com você, que é o seu coordenador que tem que falar com você. Então, elas respeitaram essa realidade delas não se colocar no lugar que não é delas, de te corrigir, tudo certo. Elas não foram com a intenção de fazer fofoca e não pediram para você ser mandado embora. Elas foram honestas e sinceras, porque elas queriam a sua melhora, não é o seu mal. E o seu chefe veio com toda a educação falar com você que tem coisas que tem que mudar, né? Então, assim, essas pessoas que querem você melhor, querem o seu bem. E olha para você ver, você está desordenado. Eu permiti isso para mostrar sua desordem. Você está na desordem muito grande e você está sendo uma pessoa canal de desordem na empresa, porque através da bagunça que você está deixando aí nas suas mesas, nas suas coisas, está causando uma bagunça, um desleixo na empresa toda, está incomodando as outras pessoas. E você tem que ter caridade, você está pecando contra a caridade, contra o seu próximo, né? Causando um ambiente, deixando um ambiente que deveria ser um ambiente de calma, de ordem, de paz, um caos, né? E as pessoas não são obrigadas a limpar a sua sujeira. A faxineira, ela é paga para limpar o chão, ela não é paga para ser sua babá, né? Para ter que limpar a sua sujeira. Você tem que ser responsável pelo que você ali está cuidando, né? Então você não está cuidando daquele patrimônio que foi te dado, você não está valorizando, e Deus quer a ordem. Então Deus quer que você seja uma pessoa ordenada. E tá da vontade de Deus que você seja honesto. Isso é honestidade também, caridade. É você cuidar ali daquilo que foi te confiado. Isso mostra o seu trabalho também. Então você passa uma imagem de alguém que não se importa com a empresa, com o bem da empresa. Né? Um desleixo muito grande, né? Isso causa desordem no mundo espiritual também. Fala muito de você, né? No mundo espiritual, de como está o seu coração, de como você só importa com você mesmo. Não importa que aquilo que você está fazendo está prejudicando outras pessoas, enfim. Supor, Deus dá um monte de luz para a pessoa fica, o quê? Eu vi uma conspiração contra mim. E na verdade, eu é que estava contra todo mundo. Eu era o problema. E Deus me mostrou isso. E que na verdade é uma graça muito grande Ele fazer essas pessoas falar comigo. É uma purificação que está acontecendo para me melhorar como pessoa, né, como funcionário. Como Deus me ama, de fazer eu não ficar nessa ignorância. Porque eu poderia simplesmente ser mandado embora, sem até entender por quê. E ainda sair com muita raiva. Ou as pessoas ficar fofocando de mim e falando isso e aquilo. Eles preferiam resolver as coisas direto com quem poderia resolver. Elas agindo certamente. Seria pior se elas agissem pelas minhas costas, tentando me prejudicar para me ser mandado embora. Elas não quiseram isso, né?
Então, eu não vou ver maldade nas pessoas, ao contrário, eu vou ver que elas quiseram me dar um empurrãozinho para me melhorar. Então, cara, que amor que Deus tem por mim. Então, o ser humano não consegue ver isso sozinho, sem Deus. Você não consegue ver o bem sem Deus. Você não consegue ver a luz sem Deus. Você não consegue ver um palmo na sua frente mesmo. Você achando que quando você está na sua realidade ali, você tem domínio do que está acontecendo. Não tem. Você não tem domínio de nada. Você não sabe nada. Sem Deus, você não consegue ver toda essa realidade, né? Por isso você, Nossa Senhora. Então, e o homem que está no seu posto não lhe vai faltar nada, porque ele vai ter luz. Ele vai ver Deus, ele vai entender o sentido, né? Os passos de cada vez ali, né? Mas ele vai ter Deus ali para mostrar para ele aonde tem que melhorar, como que tem que melhorar, as circunstâncias porque permitiu. Se você está no seu posto, de se colocar no seu lugar e não querer agir pela sua própria opinião. E como se mata a opinião própria? Calando a sua vontade humana, morrendo pela sua vontade humana, não querendo mais ter ela, mas querendo a vontade de Deus. O seu posto é esse, vontade divina, divina vontade. Não vai te faltar nada, pode ter certeza que não vai te faltar aquilo que realmente precisa. E o que o ser humano mais hoje padece é por falta de luz, de conhecimento. Ele acha que tem o controle de tudo, mas não tem. Ele não sabe de nada. Ele acha que sabe. Ele acha que sabe que aquilo que ele opina ali é a verdade. A opinião dele é muito importante, não é? Não é? Deus faz coisas que você nem imagina e trabalha dentro da sua própria realidade ali que você está vivendo, através das pessoas, das circunstâncias que te acontecem, fazendo coisas incríveis e que às vezes você nem sabe, nem tem consciência disso. É muito sério. Então, quem está em seu posto, Deus não lhe faz faltar nada, nem santidade, né? Nem luz. Então, não vai faltar luz para você compreender. É oportunidade para você se santificar, né? Ser a imagem e semelhança de Deus, se divinizar, fazer esse processo de morrer para o ser humano. Que o humano é justamente querer atacar as pessoas, né? Querer ali brigar com todo mundo, querer se vingar na empresa, né? Você pensar assim, eu vou me vingar, né? Vou ficar com ódio, com rancor, imaginando um monte de coisa, né? E a santidade está na clareza, na verdade, na sinceridade, na purificação, na correção fraterna. Isso é santidade, não é pecado. O chefe corrigir o funcionário naquilo que precisa melhorar, isso não é pecado, já as pessoas são muito mimimi. É santidade dizer a verdade do que realmente precisa melhorar. É santidade colocar as coisas às claras. É santidade corrigir o que está desordenado. É santidade, não é pecado. Pecado é a mentira, né? Pecado é a falsidade, né? Pecado é isso. Pecado é essa ignorância toda aí, então. Mas não a verdade. Pecado é a mentira, né? Você ficar ali no pecado, tô nem aí, não. Se ninguém tá gostando de mim, problemas, ninguém tem nada a ver com a minha vida. O pecado é o egoísmo, né? Você pensando só em si próprio, no que é bom para você e fazer suas decisões baseadas nisso, sem importar com o prejuízo que vai causar ao redor. Sem se preocupar de você quer aquele bem só para você, egoísta, e não se importa com ninguém, né? Mas no seu posto, no seu lugar para o qual Deus te criou, não vai faltar santidade de você realmente ser uma pessoa íntegra, mas sem Deus você não pode viver isso, porque é Ele que te enche dessa luz, dessa santidade, dessa verdade. É Ele, não é você sozinho que consegue. Então não te vai faltar luz, força, né, para lidar com qualquer situação. Por mais difícil que seja, porque quem tem Deus tem força para resolver, né? Força para enfrentar as dificuldades. Sem Deus, isso não. Sem estar no seu devido lugar, se colocar como uma criatura que precisa receber de Deus, que depende dele. É muito sério. Tem gente que não quer isso, tem gente que confia na sua própria força humana, que não é nada. Que confia no seu próprio intelecto e se acha muito inteligente, meu filho. Qualquer coisa boa que você consiga fazer foi Deus. Qualquer força que você consiga para lidar com alguma coisa não foi você, foi Deus. O homem é muito autossuficiente, né?
é Deus. E nem amor, né? Então é mais. Põe à disposição da criatura o que quer tomar de dentro da fonte divina. Então, aquilo que você precisa, ele põe à sua disposição. Mas é aquilo que realmente está nessa fonte, aquilo que realmente é bom para você. Deus fala, eu não vou dar coisas ruins para os meus filhos, né? Então, se você estiver pedindo coisa que é nociva para você, então não peça, porque tem gente que fala, Senhor, me faz ganhar na loteria. Isso que a pessoa pede. A pessoa não pede luz, santidade, força, amor, paz, coisas que vêm de Deus, né? Ela pede coisa mundana, né? Isso aí não. Ele vai colocar à sua disposição aquilo que é benéfico, né? Assim que vive na abundância de todos os bens, todos os atos feitos na divina vontade têm a virtude operativa de Deus. É muito grande o que está dizendo aqui. Então, quando você está revestido por Deus, quando você está na divina vontade, está tudo que é de Deus, está à sua disposição para que você também receba, que são as luzes, ajudas, graça, força, amor, tudo fica, e Ele deixa tudo à sua disposição. Mas não é só isso. Não é uma coisa que você fala, Senhor, me dá força para me fazer uma coisa? Obrigada, deixa eu ir lá fazer. Não é assim. Ele que faz em você. Ele que vive em você. Você vai ter a virtude operativa de Deus, ou seja, o próprio Deus no seu ato, em tudo que você viver. Do seu acordar ao seu dormir, não tem um ponto em que não seja Deus. Tudo é Ele vivendo em você. Até a piscada que você der é Deus. É por ser Ele que tem esse poder tão grande. Santidade, amor, luz, força, tudo. Então, todos os atos feitos na divina vontade têm a virtude operativa de Deus, o qual se sente por sua mesma potência. Você sente a força de Deus, você sente uma força que você vê que não é sua. A força para fazer qualquer coisa não vem de nós mesmos, vem de Deus. A força que te faz perseverar em uma coisa, em uma missão, apesar das dificuldades, vem de Deus. Vem de Deus. Atraído a agir no ato da criatura. Por quê? Porque quando a criatura se coloca no seu posto e quer viver na vontade de Deus, ela quer o plano original, o que Deus já traçou para ela. Ela não quer ela abre mão dos seus próprios planos, dos seus próprios pensamentos, de ela dizer o que é melhor para ela. Ela abre mão disso. Dela querer passar na frente de Deus e dizer o que é melhor. Não, eu abro mão de eu é que traçar meu caminho. Eu prefiro o GPS divino. Eu confio em Deus. Eu confio que já está tudo traçado para Ele, à minha disposição, o que eu preciso. E tudo que vier na minha vida é o que eu preciso. E o que não vier é porque eu não preciso. Eu confio que eu só tenho que entrar onde Deus quiser que eu entre. E os outros caminhos que eu acho que eu tenho que ir é achismo, não presta, né? Aquilo que Deus já traçou para mim é o melhor. Então, quando ela se coloca nesse lugar de confiança, de entrega, de abandono, né? De confiar em Deus, entende? Ela tem tudo à disposição dela. Tem pessoas que acham que não, que confiar em Deus é uma coisa louca, que é até uma negligência, né? Que ela acha como se Deus fosse lerdo, né? E fosse esquecer o que ela precisasse, que Deus pudesse errar. Que fala assim, faça a sua vontade, que Deus pode, mas ele pode pedir algo que eu não vou gostar, que eu não vou ver sentido, não vou ver bem nisso. Pode não ser bom para mim, porque eu não vou gostar. Então, é melhor eu estar no controle da minha vida, que eu vou saber onde eu posso entrar. Eu preciso confiar no que eu vejo, no que eu sinto, né? No que eu experimento. Ai de você, você está muito enganado. É uma falsa segurança essa. Você não pode garantir um segundo da sua vida. Você pode fazer mil planos, mas você não sabe se vai estar vivo amanhã. Quem é você para dizer o que é melhor? Quem é você, né? Você não enxerga nada. Igual eu falei desse exemplo da realidade, nem a sua própria realidade, sem Deus, você consegue enxergar. Aquilo que você está vendo, você pode estar muito enganado.
Aquilo que você está julgando, não, eu acho que essa situação é isso mesmo. Eu tenho certeza que esse chefe está contra mim, esses funcionários aqui são meu inimigo. É o que eu estou vendo, é o que eu estou sentindo. Com certeza essa é a verdade. Você pode estar vendo tudo invertido. Não confie na sua própria visão e juízo das coisas. Não confia. Ai, que coisa! Deus me deu visão, Deus me deu olhos, Deus me deu pensamento. E agora você está dizendo que, né, que ele me deu, mas eu não posso confiar nisso, que eu dependo tanto dele assim, que tem que ser ele. Ai, que coisa chata, né? Parece que Deus não me deixa livre. Ele te deixa livre. Você pode escolher pensar como você quiser. Se você escolher fazer uma briga, né, igual esse exemplo, se o funcionário resolver se revoltar, ele vai ser livre para se revoltar. Mas o que que acontece? Ele perde grandes oportunidades de santidade, de cura, de purificação, coisas espirituais que podem ser feitas na alma dele, né? Ele perde, porque ele escolheu se revoltar. Ele perde muitos bens que já estavam à disposição dele se ele quisesse depender de Deus, se ele quiser, ele fosse para Deus. Deus tinha coisas lindas para dizer para ele sobre o que estava acontecendo ali. Deus tinha empreendimentos para fazer na vida dele através daquela circunstância. Mas se ele escolhe se revoltar e sair, fechar as portas e ele tomar a decisão, ele é livre. Deus vai respeitar a liberdade dele, entende? Mas são bens que a pessoa fecha as portas, né? O obrar divino tá ali querendo fazer coisas lindas, né? Um caminho lindo né, dele poder ter, né, uma vida realmente abundante de bens que são, que é todo esse agir de Deus na vida dele. Se ele decide confiar em Deus e nunca tentar fazer as coisas pela própria cabeça, ele só vai ganhar. Ele não vai perder, não. As pessoas acham que perde, porque elas têm que aproveitar essa vida aqui na Terra e fazendo do jeito delas, elas perdem, elas estão perdendo aquilo que é melhor para a alma delas, né? E ficando com as escolhas delas. E quem disse que essa pessoa vai ser feliz? Ela vai estar sempre com ódio. Ela vai lembrar daquele antigo emprego. Ela vai ter até horror de trabalhar com pessoas que lembrem aquelas pessoas do trabalho dela. Ela vai ficar nas trevas, aquilo ali vai ser colocado nas trevas, ela nunca vai ver sentido naquilo. Vai ser com uma página virada, mas que causa tristeza nela, e depois pode até ter uma depressão e tantas coisas. Quem disse que fazer suas próprias escolhas te garante alguma estabilidade emocional, psicológica, uma felicidade? Ah, mas pelo menos eu decidi ir embora. A minha alegria é que eu que decidi sair, né? Ah, mas você vai ficar com uma coisa que você nunca pôde entender. Qual o sentido daquilo que aconteceu? Você vai sempre se perguntar. Eu ainda não entendi por que que aquelas pessoas foram lá até meu chefe falar com ele. Eu nunca entendi aquilo. Então vai ficar uma treva ali. Entende? Mas quando você confia em Deus, quando você quer, né, a luz de Deus, quando você quer ver as coisas com os olhos de Deus, você vai ver um mundo novo, mas é a mesma realidade que você vive. Mas você vai ver coisas que estão escondidas aos seus próprios olhos, que você fica cego pelas suas próprias opiniões e pelos seus impulsos de agir de acordo com a sua cabeça na hora. E você descobre as coisas de um jeito totalmente diferente. É muito bonito descobrir Deus nas coisas. Eu fico encantada na minha vida, eu vejo tanto isso, né? Eu fico impressionada quando eu tô vendo uma coisa de um jeito errado. Eu vou dar um exemplo para vocês recente, né? De como que é perigoso quando você não vê a realidade, você vê pelos seus impulsos. Eu tava levando a minha filha na médica e minha filha, ela tá com atraso, segundo, né, os médicos, ela tem atraso motor, né? Ela precisa fazer fisioterapia, porque ela já vai fazer um ano e não nem engatinha, ela engatinha. Ela é firme, ela é forte, mas ela não faz essas coisas, né? Então, assim, então ela tem uma pediatra que está acompanhando ela, e ela também tem assimetria craniana, né? Que a cabecinha dele é meio achatada. Então tá. Então eu tô fazendo esse acompanhamento para melhorar a qualidade de vida dela.
E quando eu fui na médica, a médica caiu matando em cima de mim, meio que me culpando, né, por muitas coisas que tá atrasada, seja a alimentação dela, a dificuldade dela para alimentar. Aí a médica só ficava falando, é, isso é sua culpa, essa realidade é sua culpa. Aí ela foi e falou, olha, a neném acorda muito à noite porque você acostumou ela desse jeito. É sua culpa também que dá muito mamar durante o dia e a criança acorda muito à noite. Então é por sua culpa. Tudo era minha culpa, minha culpa, minha culpa. Chegou uma hora que eu senti um ranço da médica. Eu não aguentei. Eu virei pra ela e falei assim, mas tudo é minha culpa? Como assim? Não é minha culpa não, as coisas não são assim não. Fiquei nervosa com ela, me exaltei. Aí ela recuou um pouco, porque ela viu que eu fiquei exaltada, né? Tentando corrigir o que ela disse e tentando me explicar por que que ela disse isso. Acalmando os ânimos, né? Enfim, eu saí de lá pensando, eu vou em outra médica. Eu não vou mais nessa médica, eu vou no médico mais cru possível, daqueles que só faz o básico ali, que não fica muito interferindo, muito. Foi o que eu pensei. Aquela médica tá errada, tá me pondo perturbação. Enfim, é o que eu vi naquele momento. Mas eu vi pelos meus sentimentos, eu fiquei me sentindo humilhada. Eu fiquei olhando pra mim, sentindo culpa e tantas coisas. Mas eu esqueci as verdades do livro do céu, as coisas que eu leio sobre que a alma tem que se desaparecer, não pensar em si mesmo, ser um nada. Tanta coisa que eu sobre isso. Não se ver nunca, né? Se não se culpar, porque você sabe que tudo que você viveu foi na vontade de Deus e entender que Jesus está vivendo na nossa vida, que as humilhações fazem parte, como foi a vida de Jesus, que na vida de Jesus também ele não conseguia ver o bem do que ele fazia, só via a casca, só ficava julgando ele. Eu não tinha que pensar em mim mesmo, no que ela falou em relação a mim, eu tinha que ficar totalmente indiferente a isso, só ouvir, sem um nada, beleza, tem que mudar o quê? Isso? Ah, tá bom, beleza. E, não, e ficar indiferente, eu não precisava pensar em mim, ficar com um monte de pensamento, com raiva e tal. E seu amor próprio, né? Quando você sente que outra pessoa tá ofendendo a sua estima própria. Mas uma pessoa que se desaparece, morre para tudo isso. Naquele momento eu fui visível, não invisível. Eu pensei em mim. Então eu esqueci das verdades do que eu já estudo. Eu vi isso, mas o que Deus estava fazendo era outra coisa. A minha visão é muito pequena, gente. A visão humana é muito pequena. Então Deus estava me permitindo passar por essas humilhações justamente para mim ser o nada, que Ele tanto pede e quer. Que eu morra para mim mesma, porque eu ainda penso muito em mim, sou muito presa às opiniões que as pessoas têm de mim. Eu fiquei presa à opinião da médica e Jesus permitiu essa humilhação para mim morrer. E ele queria viver aquilo em mim, aquela situação, ele tinha um bem, tinha uma reparação ali. Para mim viver como ele viveu na terra, que também ele foi humilhado, as pessoas também não viam bem o que ele estava fazendo. As pessoas também ficavam distorcendo, né? Não sabia o amor que estava por trás de tudo que ele fazia. Ele foi julgado. Ele passou pelo tribunal humano também. E as coisas boas são escondidas mesmo aos olhos das pessoas. Então Deus estava só confirmando isso. Eu tinha que ser neutra, vazia de mim mesma. Ouvir, tá bom, beleza, mas sem pensar em mim, só por amor a Deus, tomar as medidas que tivesse que tomar e não se preocupar. E aceitar, porque tinha um bem eu ser humilhada naquele momento. Que Jesus queria viver aquilo em mim, aquela humilhação, para reparar pelas almas. Então tinha propósitos. São luzes que ele me deu depois, né? Então tá vendo como Deus vê diferente? Dentro de uma realidade? Então não vale a pena, gente. A gente acha que sabe tudo. E se a gente age pelos nossos impulsos, é a nossa vontade humana operando. Não é a virtude operativa de Deus, mas é a nossa própria vontade, né? Agora, quando é Deus, gente, tem luz, tem santidade, tem solução, tem tudo. Então é muito sério, né? Então, por isso esses atos têm virtude de lançar-se com tal impeto e império no mesmo mar da divina vontade, para movê-la e colocá-la em atitude de duplicar sua glória, e fazê-la operar nova bondade, nova misericórdia, novo amor e luz.
para com todas as criaturas. Então, são atos infinitos que alcançam os outros. Mas quando é a gente sozinho, eita, nós, não vale a pena. É verdade que por nós mesmos, nosso movimento contínuo, peraí, é verdade que por nós mesmos somos movimento contínuo, né? Que produz obras incessantes. Que Deus não depende de nós para nada, Ele por Ele mesmo faz tudo, né? Mas também é verdade que com fazer ela seus atos em nosso querer, entra nesse movimento. Então, a alma, na divina vontade, participa também dessa ação de Deus. Entendeu? Não é porque a alma está participando, é que as obras de Deus se tornam incessantes, poderosas, alcança tudo. Não. Só tem valor. Não. Mas é como que duplica. Já é perfeita. Mas a criatura foi pensada no propósito de Deus. No plano original de Deus, já foi pensada a criatura colaborar com Deus. Ela ser amada por Deus, recebendo essa vida e amando Deus de volta com os atos dela. Ela recebendo essa infusão de Deus, a luz, para ela fazer os atos conforme a vontade de Deus, ela obedecer e fazer e dar essa glória para Deus, né? Essa felicidade para Deus, dela ter obedecido Ele, dela ter seguido a luz que Ele deu. Então já foi projetado a alma entrar junto nesse ato do querer divino e operar junto com a divina vontade. Não é só a divina vontade e a criatura é tipo um robô que a divina vontade aperta e faz ela fazer as coisas. Não. A criatura consciente participar junto com Deus, né? Tomar essa decisão consciente de estar junto com Deus, fazer os seus atos junto com a divina vontade, ou seja, querer o que Deus quer que ela faça, só querer o que Deus quer, que é aquilo do GPS. Querer entrar, Jesus está te indicando todos os sinais que a divina vontade está te dando agora para virar à direita. Você quer virar à direita. Aí você vai lá e decide virar à direita. Você não quer virar à esquerda, você não quer seguir reto por outro caminho que você acha que é melhor, não. Você quer virar exatamente à direita e nem está olhando para os outros caminhos, não está nem interessada. Se a esquerda tinha alguma coisa interessante, se andar reto é que tinha algo interessante, não. Você está interessado em virar à direita, porque Deus está te encaminhando para aquela direção. E naquela ali, você quer aquela. Então você entra junto, né? Entra nesse movimento. Põe nele o que é seu, né? Sua intenção, a sua disposição, a sua mente, a sua atenção. O seu sim, né? Por que que a gente dá para Deus o nosso sim, né? A nossa decisão mesmo. E o nosso movimento sente se girar e a mover-se pela criatura. Então ele sente que não está sozinho no plano. Não é só Deus sabendo que aquele caminho é o melhor, só ele vendo o projeto. E tem a criatura vendo também com ele. Tem uma criatura concordando com ele. Tem uma criatura dizendo: Meu Deus, eu quero virar à direita. O senhor quer? Eu também quero. Nossa, é maravilhoso virar por esse lado. É maravilhoso girar onde o senhor está me mostrando. É maravilhoso o que o senhor faz. É maravilhoso. Tudo que o senhor fez não põe defeito em nada. O seu plano é perfeito. Tem uma criatura olhando, compreendendo o que Deus compreende. Não fica só na mente de Deus a compreensão. Por isso que Ele nos deu inteligência, para a gente aprender também dele, para a gente compreender o que Ele faz. Tem alguém que também está olhando, tem alguém que também está concordando, tem alguém que está pensando também junto, né, com Ele. Põe nele o que é seu. Aí você concorda, você fala que lindo. Aí você dá um ato de adoração, você dá um ato de amor, de glória. Que lindo, Senhor, isso que o Senhor me mostrou. Que lindo esse seu trabalho. Meu Deus, que perfeito que é o Senhor. Então, tudo você está pondo o seu, a sua consciência, a sua atenção. E o nosso movimento sente se girar, então a divina vontade não se sente sozinha mais. Deus já sabe que Ele é perfeito, que tudo que Ele fez é perfeito, o plano. Mas e a criatura, né? Deus se movendo na vida dela e ela não vendo. É triste. Agora, Deus olhar para a criatura e falar: ela entendeu o que eu fiz. Ela amou o que eu fiz. Isso é maravilhoso. E a mover-se pela criatura para produzir as nossas obras e sentimos o seu ato imediato com todas as nossas obras. Que é você corresponder na hora. Amém, glória a Deus, fiat, faça-se. Isso é perfeito. Imediatamente você responder, né? Você nem tremer as bases, né? Você concordar com ele. Por isso, senti-la juntamente conosco, tá vendo? Sentir que tem uma outra consciência, que não é só Deus que sabe o que é bom, que sabe o que está vendo a ação dele, mas tem uma criatura entendendo o que está falando. Tem uma criatura que começou a entender ele. Isso não tem preço. Então, juntamente conosco, com os nossos atos.
Que é aquilo, por exemplo, se essa pessoa na empresa que eu dei o exemplo, vivesse na divina vontade e entendesse que aquela humilhação foi boa para ele, que foi uma correção que Deus está dando e que foi um amor muito grande que Deus permitiu aquele chefe ser verdadeiro com ele, né? E corrigir. E ele concordar com o que Deus está fazendo, né? E mudar e obedecer. Eu vou parar essa primeira parte, depois eu continuo, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Fiat.